com Cristo, digam amém. Está aqui com vocês. Eu estou vendo aqui muitas pessoas, muitos irmãos que estão nos visitando essa noite. Lá atrás, que bênção. Eu não me lembro o nome, então não vou citar ninguém. Mas tem muitos irmãos nos visitando aqui essa noite. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Amém? Coloque-se de pé por gentileza. Abra sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 28, versículo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos encontraram, digam amém. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Irmãos, eu vou retornar aqui no versículo 3. E aí você vai dizer amém no final do versículo. Amém ou não amém? Então vamos lá. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Está muito fraco o amém. E o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Amém, glória a Deus. Está vendo como ficou bonito? Que maravilha. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, que é a autoridade aqui essa noite. Eu lhe peço encarecidamente que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, através da tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Eu lhe peço que possa vir como semente aos corações e que possa frutificar, Pai. Não deixe eu falar nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito Santo, que está não somente aqui, mas está dentro de nós, possa me usar para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem no seu coração para os corações aqui essa noite. Eu te peço tudo isso e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos, eu acredito que muitos irmãos que estão aqui essa noite já ouviram falar a respeito da minha primeira bicicleta. Quantos já ouviram falar a respeito da minha primeira bicicleta? Não é poucos, irmãos, é poucos, então eu posso contar de novo, amém? Irmãos, eu sempre, todos nós fomos criados, eu acredito que nós somos. Mas antes de eu começar aqui, eu preciso explicar para os irmãos o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar aqui essa noite. E eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção, que se você perder um capítulo da pregação, você não vai entender o contexto, amém? Então fique bastante atento, não distraia a sua atenção, olhe para mim aqui, para que nós possamos sair daqui alimentados pela palavra essa noite. Irmãos, a bicicleta que eu tive, eu acredito que mesmo que eu ganhasse um carro zero, hoje, eu não ficaria tão feliz como eu fiquei quando eu ganhei a minha primeira bicicleta. Eu acho interessante, irmãos, que hoje em dia as crianças não dão mais valor nas coisas. Por quê? Porque aquilo que você tem com facilidade, geralmente você não valoriza, não é assim que acontece? Aquilo que vem assim de uma maneira muito fácil, a gente costuma não valorizar muito. Por isso a importância de você lutar e batalhar para você adquirir as coisas, porque tudo aquilo que vem com suor, você valoriza mais, não é assim? Elusivan pelejou muito para conquistar o coração da tia Cida, e depois que ele conquistou o coração da tia Cida, ele valoriza muito isso, não é assim? A Juliana também, ela batalhou muito para me conseguir, né, Juliana? Amém ou não amém? Irmãos, eu ficava olhando para as crianças, brincando com a bicicletinha. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando isso. E eu ficava olhando para as crianças andando na bicicleta, aquelas crianças mais ricas do bairro. E um dia minha mãe falou assim para mim, aliás, ela não falou nada.
ela só foi e comprou uma bicicletinha. Irmãos, era desse tamaninho. A Célia que está nos assistindo, está lá no Vale do Sonho, ela está lá numa fazenda, ela sabe muito bem da história dessa bicicleta. E quando a minha mãe me deu essa bicicletinha, bem provável porque eu era um menino assim muito estudioso. Eu nunca fui, irmãos, de dar trabalho, não é para os meus pais. Então assim, baseado nos meus méritos, né, que era um bom menino, ela pensou assim: eu preciso dar alguma coisa para esse meu filho. E nós fomos criados nessa base daquilo que você faz. Por exemplo, se você é um bom aluno na escola, o que acontece no final do ano? O papai diz assim: olha, se você tirar notas boas na escola, eu vou te dar um presente no final do ano. E nós somos assim. Para você entrar na faculdade, você precisa suar, você precisa trabalhar, estudar bastante, né? Prestar o vestibular, prestar o Enem, tira uma nota alta, lá você consegue. Se você quiser pleitear um cargo público, você precisa estudar muito, irmãos. Você precisa dormir em cima dos livros. E aí o que acontece? O esforço, através da sua força, você consegue obter, né, Lucas? Você trabalha, estuda, no final das contas você consegue obter. E assim nós fomos criados dessa forma. Eu, inclusive, esse é o meu combinado com a minha filha ali. Se ela tirar boas notas, se ela for uma menina, né, que se porta bem na escola, ela vai no final do ano receber alguma recompensa por isso. Amém ou não amém? Então provavelmente eu fui um bom garoto e eu recebi a bicicleta, e eu ganhei a bicicleta. Irmãos, era tão bom, a alegria era tanta, que a bicicleta ela tinha na coroa assim, irmãos, os irmãos sabem, a coroa, aquela parte grande, ela tinha uma proteção ali, e ela estava amassada, aquele alumínio estava amassado. E irmãos, a alegria era tão grande de andar naquela bicicletinha, que ela machucava o meu tornozelo. Ela machucava o meu tornozelo, andando descalço, de chinela havaiana. O que acontece? Ia passando ali, toda vez que eu passava o tornozelo ali, ia comendo. Irmãos, eu tenho até hoje, porque eu não cresci muito, irmãos, porque aquilo que acontece com você na sua infância, o que acontece? A cicatriz que era no tornozelo, porque você estica, a cicatriz sobe um pouquinho. Como eu não cresci muito, né? Eu não cresci muito, então a cicatriz continuou no mesmo lugar, Evelyn. E aí o que acontece? Por causa da alegria, eu nem me importava com aquele sofrimento. Amém? Então eu fui um bom garoto, estudei bastante e ganhei a bicicleta no final do ano. Irmãos, aqui, eu não sei se os irmãos prestaram atenção na leitura bíblica que nós fizemos aqui. Aqui no versículo 1, se você não tiver com a Bíblia aberta, você pode olhar aqui no telão. Diz assim: se ouvires, tem alguns critérios para que você possa receber aquela bênção que você disse amém. Lembra? Eu falei algumas bênçãos aqui, e geralmente quando é bênção, falamos amém, porque quando você fala amém, você, né, no campo espiritual está recebendo aquela bênção. Amém? Você está abrindo portas para que aquela bênção entre na sua vida. Por isso a importância de você dizer amém quando a palavra do Senhor é pregada. Então tudo aí, porque nós somos assim geralmente, irmãos. Nós nos importamos muito com aquilo que os outros vão pensar. Nós vamos para a igreja, mas nós ficamos pensando assim: o que o irmãozinho que está do lado de mim vai pensar se eu der um glória a Deus bem alto? E geralmente é assim, irmãos. Quando alguém começa a glorificar a Deus na igreja, geralmente começa a contaminar aquela pessoa que é pequenininha, miudinha. Então, irmão, se você começar a glorificar a Deus, logo a pessoa que está perto de você vai começar a glorificar a Deus também. E aquela pessoa que está com o coração endurecido, parecendo uma pedra de moinho, irmãos, a sua adoração começa a contaminar e transbordar, e as pessoas que estão perto de você começam a glorificar a Deus. Amém ou não amém? Por isso a importância de você glorificar a Deus. Amém? Venha para a casa do Senhor disposto a gastar a sua voz, a desgastar a sua voz dando glória a Deus, porque quando você dá glória a Deus, automaticamente esse glória não vem para cá, irmãos. O seu glória sobe diretamente para o trono da graça, e Deus que está lá em cima sendo cultuado. Por isso que eu sempre digo que o culto é a Deus. O culto não é da família, o culto não é da libertação, não é da vitória, o culto é a Deus. Porque quando você vem aqui para cultuar a Deus, a sua adoração muda, o seu culto muda.
porque aí o seu culto não depende do cantor, o seu culto não depende simplesmente de quem está pregando, o seu culto é entre você e Deus. Você vem para prestar um culto de adoração, você glorifica, Deus recebe a tua adoração e manda bênção sobre a sua vida, e aí você sai daqui muito melhor do que você entrou aqui dentro. Amém ou não amém? Então, alguns critérios são exigidos em Deuteronômio capítulo 28. Por exemplo, se ouvires atentamente a voz, tem que ouvir atentamente, amém? O que mais? A voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. No versículo anterior diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o que? O cuidado de guardar todos os seus me ordeno. Então, irmãos, para você receber essa bênção, você tem que guardar os mandamentos. Ih, pastor, agora lascou. É só 10? Não, são 613 mandamentos. E Tiago diz que se você quebrar um, você quebrou os outros todos. E agora, como é que eu faço para receber essas bênçãos aqui? Agora lascou. Por quê? Porque diz ali que eu preciso estar atento para a voz do Senhor teu Deus. Nem sempre nós estamos. Concorda comigo? Você anda no seu dia a dia, você tem os seus afazeres, as irmãs têm o trabalho, ainda chegam em casa. Irmãos, mulher trabalha muito mais que homem. Concorda comigo, sim ou não? Porque você trabalha, chega em casa, irmãos. Aí o que acontece? Ainda tem que, mas não vou me aprofundar aqui, porque a Juliana está aqui. Então, irmão, você chega em casa, você precisa, você precisa trabalhar, você precisa fazer comida, você precisa fazer um monte de coisa. Então a mulher trabalha muito, irmãos. Valorize a sua esposa aí. Quantos podem dizer amém? Então valorize a sua patroa. Então, irmãos, algumas coisas são necessárias para que você receba essas bênçãos aqui. Você tem que cumprir todos esses mandamentos. Quando, pastor? Hoje? Não, desde que você nasceu. Se você quebrou um desses mandamentos, negativo, você já não recebe essas bênçãos. O que eu recebo, pastor? Se eu atentamente não ouvir a voz do Senhor teu Deus e não guardar todos os mandamentos. Será mais ou menos aqui, que está aqui no telão. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os 613 mandamentos, os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo. Ninguém disse amém. Não diga. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito e o fruto da tua terra, e as tuas crias das tuas vacas. Irmãos, e aqui duas maldições. E eu li o texto, irmãos, muitas vezes, e as maldições são muito maiores do que as bênçãos. Porque geralmente as coisas boas, não é assim? As coisas boas, elas duram, elas são passageiras, são rápidas. Mas as coisas ruins geralmente duram mais tempo. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Hoje, por exemplo, a Juliana comprou contra a minha vontade. Ela comprou um frango assado, irmãos. E na hora desse frango assado, foi tão bom, pastor José Carlos, comer aquele frango assado. Eu não sei o que eles passam naquele negócio que fica todo colorido, todo parecendo que está banhado a ouro, aquele negócio, irmã Eliane. Fica assim, muito apetitoso. E quando a gente vê, irmão Manuelzinho, aquele frango daquele tamanho, suculento, irmãos, não tem como você comer só um pedacinho. E aí geralmente a gente faz duas orações. A gente ora para que Deus possa santificar, e no final a gente ora, irmã Adelina, para que Deus possa perdoar a nossa glutonaria. A gente faz duas orações, uma antes e outra depois. Então, irmãos, o que acontece? Só que quando eu comi aquele negócio, irmãos, que estava tão bom naquela hora, o que acontece? Não me caiu bem no estômago. E provavelmente, irmãos, eu vou passar bastante tempo, talvez noite, amanhã, talvez, ainda com o estômago meio revirado. Por exemplo, agora eu estou assim. Então a coisa foi muito boa ali na hora, mas as consequências, por exemplo, Adão e Eva, não foi bom a hora que eles pensaram assim: eu vou ser igual a Deus, e eu vou comer desse fruto, eu vou ter ciência do bem e do mal, e eu vou comer esse fruto e vai ser maravilha. Irmãos, ali na hora foi muito bom, mas as consequências nós pagamos hoje. E eles pagaram consequência cara lá atrás também. Então, irmãos, para mim seria muito mais fácil viver na lei de Moisés.
e pregar a lei de Moisés para vocês e colocar um jugo pesado sobre vocês aqui. Para mim seria muito mais fácil você controlar a multidão, você colocando um cabresto no povo, dizendo mais ou menos assim: irmão, para você receber a sua bênção, você tem que fazer o quê? Você tem que ser um dizimista fiel na igreja. Para você receber a sua bênção, você tem que subir no monte e orar. Para você ser abençoado por Deus, você tem que vir no domingo na igreja, não simplesmente no domingo, você tem que vir na terça e na quinta-feira. O que mais que eu poderia falar aqui? Para você receber a sua bênção, você tem que ser assíduo na igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas pastor, então quer dizer que não preciso fazer nada disso? Precisa, irmãos, mas o problema está na intenção. Tudo o que nós fazemos, se você está aqui essa noite, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário para fazer o que você não conseguiria fazer através da força do seu próprio braço. Se eu oro hoje, se eu venho na igreja às 7 horas da manhã, nós saímos daqui às 8, de segunda a sexta-feira, se eu faço isso, não é porque eu sou bom, não é porque eu, através das minhas forças, eu consigo obter favor de Deus, foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Então, resumindo aqui, irmãos, se você entender esse propósito aqui, esse mistério, você já ganhou a sua noite. Aliás, você já ganhou o mês, não simplesmente um mês, ganhou o ano. Se você entender isso que eu vou falar aqui. Pastor, então quer dizer que se eu quebrar um mandamento, eu quebrei o restante todo? Sim. É que se eu quebrei um mandamento durante toda a minha vida, são as maldições que vão correr atrás de mim? Sim. Mas pastor, então quer dizer que se eu quebrei um dos mandamentos, é condenação? Sim. Se eu quebrei a lei de Deus, um dos 613, então quer dizer que é inferno? Sim. Mas então o que sobra, pastor, porque eu quebro os mandamentos de Deus desde que eu nasci? Vou exemplificar, os que me conhecem bem aqui sabem melhor, sabe essa história de corda salteado. Por exemplo assim, vamos supor que o irmão, esqueci seu nome, o irmão Fabiano é um quase santo, irmãos, ambulante, ele quase tem uma auréola de santidade na cabeça. Vamos supor, irmão Fabiano, que o senhor peca somente 3 pecados por dia, desde que nasceu. 3 pecadinhos, irmão Fabiano, ele é... Vamos fazer as contas aqui, quantos anos o senhor tem? Me perdoe pela indelicadeza. 45 anos. Cadê os irmãos bons de conta aí? 3 pecados por dia vai dar quanto? 3, se fosse no mês, irmão Estênio, daria em torno de 90. Num ano vai passar um pouquinho de 1000. 5 anos, ele teria mais de 45 mil crimes, 45 mil quebras do mandamento. Será que teria possibilidade do senhor chegar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e dizer assim: eu quero entrar no céu? Existe a possibilidade, sim ou não? Mas e agora, como que faz? Como que eu faço? Porque assim, irmãos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Quem garante que você vai estar aqui domingo que vem? Quem pode garantir que você estará aqui domingo que vem? Quem garante que amanhã você vai estar vivo? Quem garante que amanhã nós não estaremos do lado do seu caixão chorando, né? Chorando com os que choram, ou talvez eu. E agora, como que eu chego diante de um Deus santo, através dos meus próprios méritos, através da guarda dos mandamentos de Deus? Como que faz para chegar diante de Deus? Amém? Existe possibilidade? Irmãos, isso é interessante você entender, porque se você não entender isso, você vai estar sempre diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque se você não compreender que você é um miserável condenado ao inferno, você nunca vai glorificar a Deus por o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Se você não entender que os seus melhores atos de justiça são como trapos de imundícia, você jamais vai entender a cruz, você nunca vai compreender o Calvário, você nunca vai conseguir maximizar e entender o tamanho do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Se você não entender a sua situação, você vai ter dificuldade de olhar para Jesus e dizer assim: Jesus é o meu único Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer na cruz por pecadores como eu e você. Irmãos,
Irmãos, quando você entende isso aqui, você começa a olhar no espelho espiritual e você diz assim: como que eu poderia obter salvação? Como que eu, sendo da maneira como eu sou? Porque, irmãos, o nosso problema é que a gente sempre pensa que nós somos bons. Sabia disso? Nós temos falado muito sobre a hipocrisia dos fariseus aqui na terça-feira, sobre o crente forte e o crente fraco. Quem que é o forte? O forte é aquele que a sua consciência é liberta. Ele não vive mais no fardo pesado da lei, ele vive na graça. O que Jesus combatia tanto? Jesus combatia o legalismo dos fariseus. Eles criaram uma religião legalista. E o que eles faziam? Eles gostavam muito de ver defeito nos outros. Irmãos, quantos de nós, muitas vezes eu me pego assim, irmãos? Quantas vezes eu me pego julgando os irmãos mais fracos? E nós aprendemos no capítulo 13 e 14 de Romanos, não é isso? Estou correto? 13 e 14 de Romanos, a respeito dessa situação, irmãos. Nós não devemos nos fazer juízes sobre os outros, sobre o servo alheio. Quantas pessoas às vezes vêm na igreja e a sua adoração, irmãos, é corrompida, porque o irmão que está sentado do lado, às vezes está com o cabelinho cortado, a irmã cortou o cabelo, e aí a irmã se escandaliza por causa disso, e se faz juízo sobre os outros, e o judaísmo entra no coração, e aí a pessoa acha que é mais santo do que os outros. O legalismo tem que ser expulso do seu coração, o farisaísmo tem que ser expulso do seu coração, porque senão você nunca vai entender o que... Amém? Vamos ver aqui, irmãos. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Gálatas 3 e 10. Se os irmãos quiserem me acompanhar aí, Gálatas versículo 3, aliás, capítulo 3, versículo 10. Se não quiser abrir a Bíblia, olhe para cá para o telão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ou seja, irmão, se você tenta guardar os mandamentos pela força do seu braço, você está debaixo de maldição, segundo o que eu falei para você em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Só tem duas possibilidades: ou você está na graça ou está na lei. Ou você anda no seu próprio mérito, ou você está baseado no mérito de Cristo. Não existe como você estar nos dois ao mesmo tempo. Ou você está na força do seu próprio braço, ou você está com os méritos de Cristo. Mas pastor, não estou entendendo nada que você está falando. Vou explicar, vou tentar explicar aqui para você. Quando você ajoelha para orar, como que você faz? Você faz como aquela viúva pobre? Você faz como o publicano, ou você faz como o fariseu legalista, que batia no peito e dizia assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses demais aí. Graças te dou, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu leio a palavra, eu busco a Deus, eu sou e eu sou. Mas o que o publicano fazia? Irmãos, o publicano ele era cobrador de imposto, e ele era odiado pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas judeus. E o que acontece? Irmãos, ele baixou a sua cabeça, triste não, né? Com humildade, e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não mereço nada. Essa deve ser a minha e a sua oração. Porque quando você entende isso, irmãos, quando você entende que não é a força do seu próprio braço, aí você começa a compreender a cruz, e você começa a entender a graça de Deus. Olha só, aqui está dizendo assim: todos quantos, irmãos, isso aqui é Novo Testamento, Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja que deixou falsos profetas entrar dentro da igreja e corromper os irmãos, tentando colocar sobre eles o jugo pesado da lei. E ele diz assim, no início 3, ele diz assim: Gálatas insensatos, quem que está trazendo vocês de volta para a lei? Ele chama aqueles irmãos de insensatos. Todos quantos, pois, são da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, se você não consegue guardar todos os mandamentos, é maldito. Você está debaixo de maldição. Pastor Daniel, essa semana, alguém falou para ele, falou que esse ambiente aqui é maldito. Você entende o que é maldição?
Você consegue compreender como estar debaixo de maldição? É quando você tenta, através da força do seu próprio braço, através da sua performance, obter favor de Deus. Porque aí você tira o sacrifício de Jesus, você tira o sacrifício e tenta chegar até Deus da mesma forma como aqueles homens lá na Torre de Babel. Porque o ser humano sempre teve no coração o intento de ser igual a Deus, e você tenta através do seu mérito, através da sua performance, e aí você fica naquele jugo pesado nas suas costas, dizendo assim: eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que. Mas pastor, então quer dizer que eu não tenho que ir na igreja? Você tem, irmão, que você tem que vir na igreja, sim, mas o importante é a intenção do seu coração. Porque quando você vem na igreja dizendo assim: eu vou lá porque Jesus morreu na cruz para me salvar, eu vou lá por gratidão por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, eu sou dizimista fiel porque Jesus morreu na cruz do Calvário para mim, eu vou na terça-feira porque Jesus entregou sua vida, Jesus pagou um alto preço pela minha vida, pela minha salvação. Quando você vem de manhã cedo aqui orar nas orações, todos os dias comigo aqui, aí você diz assim: eu estou indo lá por amor àquilo que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. Tudo que eu faço é porque Jesus já fez. Eu sou o que eu sou. Lembra que Paulo falou? Eu trabalhei muito mais que todos eles, não eu, porém, mas a graça de Deus que habita em mim. Porque quando você entende que está debaixo da graça de Deus, as bênçãos virão e te acompanharão. As bênçãos virão através. Mas pastor, como que eu recebo as bênçãos? Como que eu posso receber as bênçãos do capítulo 28, versículo 1? Se você estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer receber as bênçãos? A única maneira de você receber a bênção, as bênçãos que foram citadas aqui, não estiverem em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo, irmãos, aqui a impressão que dá é que você vai estar andando e as bênçãos vão estar correndo atrás de você, tentando te alcançar. Não é você que corre atrás de bênção, irmãos. Tem gente que sai daqui e vai lá na lagarça atrás da bênção. Não precisa, você vai estar andando, as bênçãos vão te alcançar, as bênçãos que vão correr. Mas pastor, como que eu faço então? Eu preciso estar em Cristo. E como que eu faço para estar em Cristo? Aí entra outro mistério. A Bíblia, o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Quem que é o cabeça? Cristo é a cabeça. Como que eu faço para estar em Cristo? Eu tenho que estar no corpo. O que é o corpo? Isso aqui é o corpo. Se eu estou aqui, eu estou em Cristo. Amém? Mas é simples assim, pastor? Não tem que subir a escadaria do Cristo ali de joelho, pagando penitência? Não. Eu não preciso fazer igual Lutero, ficar me açoitando as costas, e ir 3, 4 vezes lá no confessionário do padre, confessar os meus pecados? Não. Mas pastor, então quer dizer que eu não tenho que pagar o preço? Desse jeito aqui não. Mas pastor, então o que precisa? É simples assim? É. Vamos ver aqui mais para frente? Olha só: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se você quer viver por isso, você tem que praticar todos os mandamentos. É evidente, versículo 11, olhe para cá. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Como que eu compreendo esse versículo? É aquilo que eu disse. Existe possibilidade de Deus e dizer assim: eu quero entrar no céu pelos meus próprios méritos? Ele vai dizer assim: não. Irmãos, olha só, você pode ser Madre Teresa de Calcutá ou superior a ela nas obras. Quando você chegar no céu, você vai fazer da mesma forma que os 24 anciões fazem. O que fazem? Eles pegam as suas coroas e lançam aos pés do Cordeiro que foi morto, mas está vivo. Irmãos, você precisa entender isso. Toda a recompensa que você receber no céu naquele dia, você vai chegar lá, quando você se deparar com Jesus, você vai se sentir envergonhado e vai dizer assim: eu não mereço isso aqui. E você vai pegar e lançar aos pés de quem realmente merece. Ora, a lei não procede
da fé. Aquele que observa os seus mandamentos, os seus preceitos, por ele viverá. Quer viver na base da lei? Viva, mas você não pode quebrar um. Quer viver pela lei? Não tem problema. O jovem rico, ele queria viver na base da lei. Quando Jesus olha para o coração do jovem rico, estava cheio de mérito próprio, estava cheio de justiça própria no coração dele. E ele vem com aquela história de que ele guardava todos os mandamentos, e Jesus olha para ele e vê que ele tinha hipocrisia, que ele tinha soberbo no coração, que ele se achava que guardava todos os mandamentos. E Jesus fala para ele: vai lá e dá para os pobres tudo aquilo que você tem. Quer viver pela lei, cumprir todos os mandamentos. E o que aconteceu com ele? O pastor José Carlos estava falando a respeito disso, porque às vezes a gente não prega na igreja o que deveria pregar, porque a gente fica com medo daquele irmão que dá o dízimo alto sair da igreja. Mas é interessante que Jesus não se preocupou com isso. Por quê? Porque ele era rico, irmãos. Alguém poderia pensar assim: ah, Senhor, como que o Senhor deixou? Judas, por exemplo, poderia ter pensado assim: como que o Senhor deixou um camarada tão rico sair, né, aborrecido, triste? O Senhor não foi atrás? Volta aqui, meu irmão. Para você é diferente, né? Para você nós vamos abrir exceções. Mas Jesus não foi atrás dele. E ele saiu triste, aborrecido. Por quê? Porque o seu coração estava soberbo. Irmãos, aonde? Irmãos, tente colocar um pingo d'água num copo que já está cheio. Tente colocar um pouquinho de água que seja em algo que já está cheio. Mas nada. O coração daquele moço estava cheio de justiça própria, de méritos. E quando Jesus falou para ele que se ele quisesse viver por lei, ele deveria ir lá e cumprir a lei e dar tudo que ele tinha para os pobres. Cristo nos resgatou. Olha ali, começou a brilhar uma luz no final do túnel. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora você pode glorificar a Deus. Agora você pode. Glorifique a Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, Ele se fez maldição por nós. Sabia que as maldições que poderiam vir sobre você, correr atrás de ti, te alcançar, Jesus já levou na cruz do Calvário. Irmãos, não tem mais maldição, não vale mais encantamento sobre os filhos de Deus. Irmãos, tem gente que fica com medo assim: ah, pastor, mas está escrito lá, né, que as maldições virão, né, a maldição hereditária, não sei o que. Irmão, Jesus, maldições, as nossas maldições, Jesus já levou na cruz do Calvário. Nos filhos de Deus, o maligno não tem poder de tocar. Se você é filho, irmão, estou falando com um filho, eu estou falando com alguém que foi transformado e regenerado, e é um salvo por Jesus Cristo essa noite aqui. Se você é filho, irmãos, o diabo não tem poder de chegar perto de você. Você entende isso? Você compreende isso? Se você é filho, você, irmãos, o que Deus de colocar em volta de Jó? Ele falou assim: você coloca uma sebe é cerca, irmãos. Você é cercado, você é protegido por Deus. Amém, irmão? Irmãos, falo como homem. Não, é só até aqui. Irmãos, eu queria falar tanta coisa essa noite aqui. Só existem dois estados: ou você está na lei ou você está na graça. Irmãos, a grande maioria das religiões no mundo, elas trabalham na base da lei, colocando fardo pesado sobre as pessoas, porque é mais fácil eu segurar você, é mais fácil eu levar você pelo susto, pelo medo, dizer assim: ó, se você não vir na terça-feira, o pneu vai furar. Não é mais fácil para mim manter você debaixo da lei, debaixo da maldição, debaixo de condenação? Não é mais fácil para mim, como pastor da igreja, dizer assim: ó, se você não for um dízimo, é muito mais fácil para mim. Mas é difícil para mim, que sou pastor, dizer assim para você: dê o dízimo, porque Deus já foi tão bom para com você. Eu acho tão interessante a Juliana, porque às vezes ela chega lá, às vezes ela está trabalhando, e de manhã cedo é para agradar ela, viu, Juliana? É para agradar tu, viu? Porque eu é debaixo do mérito com ela. Não deveria. Irmãos, para um casamento dar certo, não pode existir mérito.
Você não pode amar o outro algo em troca, porque senão vai separar. Você não lava, o pastor não lava a louça lá na casa porque a irmã fez a comida gostosa. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja, irmãos? Jesus não esperou nada em troca. O autor aos Romanos, apóstolo Paulo, ele diz que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Amém? Ele não esperou, irmão, você ser bonzinho, você ser o melhor da rua para morrer por você. As igrejas trabalham nessa base, na base da barganha, da troca da bênção por alguma penitência. Ó, se você vir na oração de manhã cedo, Deus vai. Irmãos, Efésios capítulo 1 fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção na região celestial. Então quer dizer, pastor, que eu não tenho que pagar penitência, eu não tenho que subir a escadaria lá de joelho? Não, irmãos, eu não tenho que ajoelhar em cima do milho? Não. Por quê? Porque Jesus já cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. E se eu estou em Cristo, agora quando eu ajoelho diante de Deus, se eu ajoelhasse diante de Deus, Senhor meu Deus, ó meu Pai, eu não poderia, irmãos, eu não poderia entrar no Santo dos Santos, que é a oração. Mérito não. Mas como que eu entro no Santo dos Santos, que é a oração? Como que eu entro? Pelo mérito de quem? É por isso que geralmente no final da oração a gente fala assim, em nome de Jesus, porque tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Irmão, se você pede em nome de Jesus, se você pedir pelo seu mérito, não recebe nada, mas se você pedir na base do mérito de Cristo na cruz do Calvário, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? Então, irmãos, olha só, eu queria tanto, irmãos, eu queria tanto falar, tem tanta coisa aqui. Gálatas 5 e 4. Gálatas 5 e 4. Isso aqui está sendo parecido com um culto de terça-feira. Culto de terça-feira é assim, irmãos. De Cristo vos desligasse. Como que eu consigo me desligar da graça? Como que eu consigo me desligar de Cristo? Sendo que o autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que nada nos separará do amor de Cristo. Existe alguma possibilidade de eu me desligar de Cristo? Existe? Existe. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Irmãos, ou você está na lei, ou você está na graça. A única possibilidade de você se desligar de Jesus, da graça, é você viver através do seu mérito legalista, achando que você é melhor do que os outros, achando que você é mais santo do que os outros, julgando o seu irmão. Irmão, quer sair da graça, começa a julgar os outros, começa a colocar fardo nos outros, pesado. Tem igreja legalista, está assim, irmão, de igreja legalista, que coloca julgo pesado em cima dos irmãos, com pretensa. Vamos ler aqui, eu vou ler para os irmãos, vou ler aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Colossenses, acho que eu anotei aqui. Queria tanto, eu acho que eu não anotei. Gente. Não, Colossenses, achei aqui. Colossenses 2:21. Presta atenção aqui. Colossenses 2:21. Colossenses 2, é o 21. Vou voltar aqui no 20. Olhe para cá. Se morresses com Cristo, você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo. Porque como se estivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseis isso, não proveis aquilo, não coma isso, guarde esse dia, esta lua nova, não é assim? E eu não vou nem entrar nos méritos aqui, dos usos e costumes. Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toquei naquilo outro, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Geralmente essas pessoas que gostam de colocar fardo pesado sobre os outros, eles têm um ar de santidade. Até eu brinco às vezes que tem aquele pastor que chega, né, aquele pregador de fora, que ele muda até a tonalidade da voz, ele é a paz do Senhor Jesus. E você olha e diz assim, esse homem aí,
Vamos ver aqui, para encerrar, irmãos. Mas você poderia dizer assim para mim, olha só, presta atenção aqui, para encerrar. Isso aqui é a mais importante. Isso aqui é a cereja do bolo. Mas você poderia olhar para mim assim e dizer assim: pastor, Jesus mandou guardar os mandamentos, e agora como é que faz? Tem razão. Vamos ver João 14, 21. Jesus manda guardar os mandamentos. Então quer dizer que agora o Senhor se enrolou. João 14 e 21. Olha lá, olhe para cá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, se você guarda os mandamentos de Jesus, você ama Ele. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei para Ele. E agora? O Senhor falou que não precisa mais guardar os mandamentos para ser aceito por Deus, na base do mérito. Agora Jesus está falando que tem que guardar mandamento. E agora, como é que faz, irmã Tânia? Vamos ver que mandamentos são esses. João 13 e 34. João, se quiser abrir a Bíblia, só olhe para cá. João 13 e 34. Olhe para cá. Novo mandamento vos dou. Opa! Novo mandamento vos dou. Isso aqui Jesus falando. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ó, está aqui o mandamento. Está aqui o mandamento que Jesus falou. Mas me diz uma coisa, e os 613? Se você ama, você cumpre todos eles. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, e se Jesus guardou todos os mandamentos desde a sua infância, eu guardei todos eles. E se eu amo, eu guardo todos os mandamentos. Porque o amor ele consegue extrapolar a lei. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. A lei manda não matar. Amém ou não amém? A lei moral manda não matar, não matarás. Quando você ama o seu próximo, você não mata ele, e você sobrepõe ainda a lei, você transmite vida para ele. Amém ou não amém? Irmãos, quando você ama, você cumpre todos os mandamentos. Porque se eu amo meu irmão, eu não cobiço a mulher dele. Então os mandamentos eles cumprem a lei. Mas tem mais algum mandamento? Tem mais mandamento. 1 João 3, 23, já estou encerrando. 1 João 3, 23, olhe para cá. Ora, o seu mandamento de Jesus, que creiamos, ou seja, você precisa crer. Que mais? Que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aqui tem 2 mandamentos, aumentou mais um. Então você precisa amar o seu irmão. O que mais? Você precisa crer em Jesus Cristo como seu único e Salvador suficiente da sua vida. Tem gente que quer amar Jesus somente como Salvador, mas eu preciso amar Ele como Senhor da minha vida, porque aquele servo, ele se submete ao seu senhorio de Jesus. Amém? Irmãos, olha só. Mas então, pastor, então se for dessa forma, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou para o Palácio Forró lá. Eu sempre uso o Palácio Forró como exemplo, né? Então, pastor, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou lá para o Palácio Forró, porque a graça, né? Eu estou na graça, e a graça é livre, eu sou livre em Cristo Jesus, né? Mas a pergunta que fica é: por que você quer ir para lá? Por quê? Lembra João 14, 13? Fala da história daquela mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava tirando a água do poço. Jesus chega, todos vocês sabem da história, melhor do que eu. E Jesus pede água para ela. Mais para frente na história, Jesus fala assim para ela. Vamos ler João 13, João 4 e 13. Eu vou colocar na tela aqui para os irmãos entenderem. João 4 e 13. Olhe para cá. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Você sabe por que você quer ir para o Forró? Eu falo aqui, irmãos, porque eu sei que ninguém quer. Eu não vou citar outras coisas aí, porque de repente, né, a pessoa vai dizer: ah, o pastor está falando comigo, né? Eu falo aqui Palácio Forró, porque eu sei que ninguém que está aqui quer ir para lá. Amém? Mas olha só, por que você quer ir para o Palácio Forró? Por que você quer pecar? Porque você está na graça. É porque você vive bebendo. Porque se você, olha só, olhe para cá. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será aceito. Irmão, a partir do momento que você tiver um encontro com Jesus, mesmo que seja em sol do meio-dia, mesmo que você esteja numa situação precária, quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, sentadinha lá no poço do pai Jacó,
e você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, e Jesus falou assim, e Jesus falou para ela assim: olha, se você beber dessa água aqui do poço, você vai ter sede de novo. Agora, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Você sabe por quê? Você sabe por que você vive querendo fazer um encontro verdadeiro com aquele que pediu para você guardar os seus mandamentos, amar o seu próximo e crer nele? A partir do momento que você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, aí você nunca mais vai ter sede de fazer coisa errada, porque isso eu estou falando de natureza. Você é filho amado, você é ovelha, e a ovelha, ela é diferente dos outros. Coloque-se de pé, por gentileza, para que nós possamos encerrar. Irmãos, eu tinha tanta coisa aqui, eu fiz um sermão comprido, né, parecido com espada, comprido e chato, né, pastor, que o povo fala. Irmãos, eu acredito assim, que nós precisamos pregar mais isso na igreja, porque quando você aprender a viver no favor de Deus, você vai fazer igual aquele moço. Lembra aquele moço? Que ele descobriu lá num campo, que tinha um tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha, ele juntou, pediu emprestado, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele campo. O que significa isso? Significa o que, irmãos? Significa que quando você entender a graça, o evangelho da graça, você tem para viver no favor de Deus. Porque olha só, olha a diferença. Vou dar mais um exemplo para você entender aqui o que é favor, o que é viver debaixo do favor de Deus. Eu, como pastor, quando eu vejo a igreja cheia aqui, quando eu vejo a igreja cheia do jeito que está hoje, eu poderia pensar, e isso é muito fácil acontecer comigo. Eu poderia pensar assim: esticar o peito, como diz a Juliana. Cadê a Juliana? Peito de pomba, né, Juliana, que a Juliana fala. Eu poderia esticar o peito assim e achar que eu estou tendo méritos, irmãos, que eu estou, né, fazendo muito, que eu estou trabalhando muito, que os irmãos estão vindo à igreja, e que eu estou, né? Se eu viver dessa forma, eu estou na lei, eu estou baseado nos meus méritos, eu estou baseado na minha própria força. Mas a partir do momento que eu entender que não é mérito meu como pastor, mas é mérito de Jesus que deve receber toda a honra e toda a glória, a partir do momento que eu entender que foi o Espírito Santo que tocou no seu coração para você vir aqui na igreja, ouvir uma palavra, aí eu estou debaixo do favor. Quando você entender que o seu salário não acaba no final do mês, mas que Deus fica multiplicando aquilo ali, igual lá a botija da viúva. Quando você entender isso aí, você está compreendendo o que é viver debaixo do favor de Deus. Aquela questão de Eliseu lá, mandou chamar, ela foi, pediu emprestado os vasilhames. Quando acabou os vasilhames, o azeite parou. Enquanto você tiver vasilhames, enquanto você estiver debaixo do favor de Deus, o azeite não vai parar de transbordar na sua vida. Amém. Vamos orar e agradecer por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Como é bom, Pai, como é bom estar aqui na tua casa, do teu favor, Senhor. Que nós possamos compreender, Senhor, o teu amor, que nós possamos compreender a tua graça, que nós possamos viver debaixo do teu favor, que não vivamos, Pai, debaixo dos nossos próprios méritos, debaixo do nosso próprio merecimento, mas que nós possamos viver debaixo do teu mérito, Senhor, do mérito do teu Filho amado Jesus Cristo, que entregou sua vida por nós na cruz do Calvário. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Queridos,